Olá pessoal, bem-vindos ao 47º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública, direito penal, processo penal, criminologia, política criminal e áreas afins. Bom, quem vos fala é Rafael Borges. Hoje estamos aqui gravando de volta ao aprazível bairro da Glória, não menos aprazível cidade do Rio de Janeiro, para dar continuidade aí ao nosso podcast. O episódio de hoje é muito interessante, é muito bacana. Vamos tratar de um tema espinhoso, mas com bastante ternura. Tenho aqui na minha frente o queridíssimo companheiro Lucas Alencar, que vai conversar um pouco com a gente sobre pedofilia, essa questão envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes, perspectiva abolicionista. Vamos ter um olhar compreensivo, um olhar politizado, um olhar libertário sobre esse tema que tanto instiga, né? Enfim, é fontes aí de debate no nosso campo político. Só para lembrar a toda a nossa audiência que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais, instrumentos e alternativas para que você, ouvinte, nos envie mensagens, críticas e sugestões. São todas muito bem-vindas, como a gente sempre gosta de falar. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar agora início imediato ao 47º episódio do podcast Segurança dos Direitos, que hoje virá na forma de um bate-papo com o querido Lucas Alencar. Bom, Lucas, e aí? Tudo bem, cara? Queria, antes de qualquer coisa, agradecer o teu convite, né? A gente vem se falando pela rede social já há algum tempo, né? Eu te conheci pelo Twitter, você tem ali provocações muito interessantes que me despertaram a atenção para muitas questões, principalmente nessa área da pedofilia, né? Principalmente de respeito a esse assunto, mas também a vários outros, confesso. Quero agradecer muito a você essa oportunidade de estar aqui conversando com a nossa audiência. Rafael, é prazer tudo meu estar aqui nesse lugar tão privilegiado, que tanta gente bacana, tanta gente boa passou aqui, gravou, falou sobre temas muito, muito relevantes sobre criminologia e abolicionismo. E para mim é um privilégio muito grande estar ocupando um tempinho, um espacinho desse lugar tão bacana e tão importante para essa propagação, para essa discussão. E eu acho que não teria lugares melhores do que como esse aqui, né? Meu nome é Lucas, como foi dito. Sou assistente social de formação, formado em serviço social. Atualmente trabalho num serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência, seja ela sexual, física, psicológica, as ditas negligências. Já faz um tempinho que eu estou nesse trabalho e, em decorrência do trabalho, venho pesquisando, formulando pensamentos que possam casar com a minha aproximação com o abolicionismo penal, com o anarquismo e com práticas antipunitivistas nessa área tão delicada, mas ao mesmo tempo tão importante e que muita gente tenta se ocupar dela, né? Principalmente gente reacionários, conservadores e tudo mais. Então, Lucas, eu confesso o seguinte, cara, eu quis muito que você viesse aqui ao programa para falar desse tema, porque eu não queria alguém do meio jurídico falando desse tema, né? Porque, enfim, a pedofilia é uma questão muito sensível e que me traz muita preocupação, né, de toda a ordem, de toda a natureza. É claro que todo crime todo crime é uma definição política por excelência. A gente sabe de todas as questões, a gente sabe de como que o direito penal é utilizado e reutilizado como máquina de moer gente e como instrumento de neutralização dos indesejáveis. A gente tem uma crítica ao sistema penal que está muito ligada ao próprio capitalismo neoliberal,
a própria funcionalidade do sistema dentro desses processos econômicos de acumulação desenfreada de capital. E só que a pedofilia é uma coisa que eu sei que se encaixa aí, mas o encaixe não é tão perfeito, né? A aproximação à questão da pedofilia ela tem que se dar por outros ângulos. É uma aproximação que demanda mais sensibilidade, uma aproximação que demanda conhecimento e uma experiência que o advogado ou o jurista não tem, né? E não tem por várias razões, né? E sobretudo porque a faculdade de Direito não é uma faculdade que se dedique a entender fenômenos complexos, né? Pelo contrário, a faculdade de Direito é uma máquina de produzir técnicos capazes de fazer subsunção do fato à norma e produzir decisões esdrúxulas, né? É para isso que existem as faculdades de Direito. Então eu não queria conversar sobre pedofilia com alguém que só a entendesse ou que só a lesse como eu, ou seja, a partir da lente jurídica. Né? Por isso que eu insisti muito na tua presença aqui. E era um pouco dessa forma que eu queria começar o nosso bate-papo, Lucas. O que você, na tua experiência profissional, quer dizer, na tua aproximação acadêmica a esse tema, como é que você entende esse fenômeno, né? Quer dizer, como que você entende a coisa da pedofilia? Né? Tá. Eu queria que você aproximasse a gente um pouco do conceito, de maneira que eu, que sou um juristinha de merda, vamos dizer assim, seja capaz de me libertar dos meus a prioris e me aproximar do objeto da nossa conversa hoje sem as questões jurídicas que me permeiam. Por mais que eu tente ser um jurista libertário, um jurista progressista, avançado, eu quero me livrar disso e me aproximar desse tema com as tuas lentes, entendeu? É interessante, mas vamos tentar descascar essa banana no sentido de desmistificar algumas coisas que são primárias, sei lá, até principalmente para quem está no direito, ou para quem está no sócio jurídico, ou para quem está discutindo isso na internet, porque é isso, esse problema é recorrente, vira e mexe, aparece alguma coisa na internet, as pessoas começam a discutir, e a linguagem penal meio que toma conta, a linguagem jurídica meio que toma conta da discussão, mas mesmo assim de forma muito precária, né? Então, para início de conversa, assim, a gente tem que tentar resumir de um jeito simples, mas sem ser muito reducionistas, necessariamente o que é a pedofilia. Então, o que é essa coisa monstruosa, gigantesca, que surge como quase que um alvo fácil, grande e feioso para se referir aos problemas relacionados às violências praticadas contra as crianças no âmbito sexual, né? Que é isso, tem várias, mas essa especificamente são focadas para a questão sexual. Então, assim, hoje parece que o termo pedofilia é usado como um super trunfo, algo que serve para tudo, uma camiseta que cabe para qualquer coisa, para caracterizar todo esse conjunto de práticas, e aí falando na linguagem penal, práticas, entre aspas, criminosas, que tem como alvo a sexualidade da infância. Então, resumindo, pessoas que cometem a violência sexual em si, pessoas que consomem pornografia infantil, ou que de alguma forma produzem, multipliquem, repercutam essa forma de conteúdo especificamente. Assim. Então, meio que pedofilia ultimamente vem sendo usada para caracterizar todas essas coisas. Violência sexual, pornografia infantil, consumo desses materiais, divulgação ou produção, ou exploração sexual infantil também. Mas a gente no meio advocatício, né, geralmente quando a gente pega uma notícia ou um colega vem falar, fulano praticou pedofilia, ele nunca sabe bem, mas pedofilia, o que é? Ele praticou violência sexual contra menor, ele divulgou vídeo ou fotografia de menor, isso que você está falando agora me lembra que essa confusão ela é realmente muito recorrente no meio. Pois é, essa confusão ela inclusive prejudica a nossa ação em torno do problema, porque em tese surge um problema desse tipo, né? Uma criança aparece em algum vídeo, em algum problema, ou é denunciada alguma questão de violência, puf, pedofilia. E se fala pedofilia, consequentemente, cadeia é a coisa mais leve que se fala para tentar resolver esse problema no imaginário cultural, né? Só que assim, olha que interessante, não existe nada nas nossas leis penais, no ECA,
ou qualquer regulação que tenha poder de punir, que caracterize pedofilia como crime. Então, assim, pedofilia é crime? Não, pedofilia não é crime. Crime, segundo o Código Penal, lá, mas eu acho que você vai saber mais do que eu, é o estupro de vulnerável, segundo o ECA, a posse de material de pornografia infantil, a produção desse material e tudo mais. A reprodução, a divulgação ou exposição dessas crianças a esse tipo de conteúdo sexual. Então, isso é crime. Pedofilia, não. E mesmo assim é reforçado na internet, nas discussões, no jornalismo, ou qualquer espaço que discuta eventualmente esse problema, é associado a pedofilia como a situação que aconteceu. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que descascar, que a gente tem que desvincular, é que a pedofilia em si não é uma palavra, embora ela criminalize, de certa maneira, ela não é criminalizada penalmente. Mas aí você se refere à pedofilia como manifestação da sexualidade, né? Digamos assim. Isso, porque a pedofilia é o quê, então? A pedofilia é um termo que a gente pegou meio que emprestado da psicanálise e da psiquiatria. E a gente nunca mais devolveu essa palavra. A gente pegou elas de alguma maneira, né? Alguns movimentos da década de 80 para cá trouxe essa palavra e está se utilizando. Então, o próprio Freud caracteriza esse no ensaio sobre as 3 sexualidades que pedofilia é um tipo de parafilia. E parafilia, resumindo assim bem, eu não sou psicólogo, mas resumindo bem grosseiramente, é um tipo de desvio de desejo. De um desejo considerado adulto, normal, alguma coisa nesse sentido. Mas que necessariamente não é uma doença. Parafilia é um desvio de desejo, mas que não é uma doença. E a psiquiatria depois incorporou a pedofilia nesse rol de doenças mentais, que, se eu não me engano, se chama DSM, alguma coisa assim, né? Que aí depois se configurou como um tipo de transtorno, né? Então, assim, isso mostra que no sentido clínico, até no próprio sentido clínico, também não há um consenso para caracterizar a pedofilia, né? Mas que se há algum tipo de coisa em comum ali, é que há o entendimento que a pedofilia é a presença de desejos e fantasias sexuais envolvendo crianças pré-púberes. Que, veja bem, não necessariamente se concretizam em comportamentos sexuais reais. Então, pedofilia é essa pessoa que tem esses desejos, que tem essa compulsão sexual por esse objeto, né, na linguagem psicanalítica, mas que não necessariamente se concretiza. Então, a partir daí, a gente já consegue desvincular a palavra pedofilia de crime, sendo que não necessariamente uma coisa está associada à outra, uma prática que possa ser caracterizada, enfim, nesse sentido, né? E aqui, enfim, fazendo mais um relato profissional mesmo, assim, que esses tipos de desejo, atendendo, acompanhando alguns casos nesse sentido, alguns casos, assim, muito poucos casos, né? Alguns casos nesse sentido, esse tipo de desejo pode gerar um sofrimento mental gigantesco. Né? Uma pessoa que se reconhece, que mesmo que não publicamente, mas que sozinha, quando ela percebe esse desejo, ela pode ter um sofrimento mental muito grande, uma angústia tremenda, porque esse desejo não necessariamente anula o entendimento da pessoa de que aquilo é errado, que ela aprendeu que sentir esse desejo é errado, exercer essa prática sexual é errada, é condenável, e condenável socialmente, que isso pode acarretar consequências para ela, enfim, inimagináveis, que ela pode perder a vida, que ela pode ser isolada socialmente. Então, há vergonha dos pensamentos, há medo de falar sobre isso com alguém, há o autoisolamento, o distanciamento de crianças, o autodistanciamento de crianças. Então, sim, tudo isso pode estar presente numa pessoa que tem esses desejos dentro dela. Né? Então, não é um problema tão simples de se discutir nesse sentido. E essas angústias podem gerar, inclusive, uma marginalização. Tem uma pesquisadora muito boa, se eu não me engano, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que chama Laura Lowenkron. É uma pesquisadora que fez uma tese chamada O Monstro Contemporâneo, que ela fez um estudo sobre a CPI da pedofilia. E ela meio que
traz essa discussão para dizer que... Está publicado, Lucas? Está publicado, ela publicou muitos artigos, tem um texto dela chamado A Cruzada Antipedofilia e a Criminalização das Fantasias Sexuais, muito bom também, assim. E ela traz Laura Lowenkron, com W. Tá. Eu vou só para linkar no final do episódio, pode deixar. Beleza, eu te passo o link também. Que ela fala que a pedofilia, inclusive, é um dispositivo de sociabilidade. Então, a partir do momento que as pessoas são marginalizadas, o que elas vão fazer? Elas vão procurar pares, elas vão procurar pessoas que possam reforçar que sentir o que elas sentem, tudo bem. Que praticar o que elas querem praticar, tudo bem. E aí surgem os fóruns, surgem a Deep Web, surge o mercado de pornografia infantil, surgem eventualmente suicídios, surgem eventualmente frustrações profundas que podem acarretar em outras questões de sofrimento mental, assim como também pode acontecer o contrário. Então, esses desejos podem ser reforçados pelos aspectos culturais machistas, para que essas pessoas façam isso mesmo, né? Podem ser reforçados por uma suposta crítica, né? Tem muitas situações que a pessoa que tem essas questões, ela se acha pra frentex. Ela pode se justificar como assim: nossa, vocês são atrasados, como assim vocês não veem que tudo bem ter práticas sexuais com crianças, eu sou evoluído, enfim. Isso é uma discussão que a psicanálise faz bastante, né? E existe também. Então, existem as pessoas que sofrem, existem as pessoas que inclusive podem buscar justificativas para ou reforçarem que tudo bem, que não há uma situação de violência, que não há uma situação nesse sentido. Então, assim, a pedofilia em si é um problema extremamente complexo, plural, que dá para ser visto de diversas maneiras, e essa mesma pesquisadora, ela afirma que, assim, se a gente classifica os problemas de forma errada, a gente vai lidar com eles de forma errada. Então, existe um problema, que são as violências sexuais contra crianças. Se a gente sempre caracterizar isso como pedofilia, a gente vai estar tendo o entendimento que todas essas pessoas convivem com essas angústias, com esses desejos e com essas questões mais psi, né? E isso vem de crítica, inclusive a alguns tipos de uma vertente do movimento feminista especificamente, que trouxe para o Brasil essa tradução da cultura da pedofilia, que não é também uma questão que eu concorde com essa afirmação, que há uma cultura da pedofilia, né? Porque eu acho que é isso, se a gente trata que é uma cultura da pedofilia, a gente meio que vai entender que ou a gente está psicologizando a política, né? Ou a gente está psicologizando um problema. Então, acho que esse termo em si não cabe, né? E aí sempre fica aquela pergunta também, tem cura? É possível ressocializar, entre aspas? Também uma outra discussão que não é tranquila. A minha formação também não permite muito avaliar isso, mas assim, há experiências, resultados e resultados. Tem desde pessoas que sofrem isso. O HC, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, tem uma área para tratar só esses casos especificamente, né? Lá eles cuidam de adolescentes, adultos, homens e mulheres que passam por esse problema, tem esse tipo de acompanhamento que vem apresentando muito sucesso. Tem pessoas que fazem acompanhamento a vida toda em psicanálise ou psicologia comportamental, ou seja lá qual vertente, mas são acompanhadas a vida toda. Tem pessoas que, relatos de algum psicanalista, que essas pessoas podem simplesmente deixar de sentir esses desejos, deixar de sentir essas angústias em determinado momento da vida, e simplesmente, né? E existem pessoas que não, que vão conviver com isso para sempre, né? Então é um problema complexo. Em tese não existe uma cura, não existe uma forma de tratamento específico, mas existe tratamento, existe cuidados que podem ser feitos, né? Tanto com a psiquiatria quanto com psicólogos, e aí existe outra discussão dentro da psiquiatria e da psicologia sobre formas de tratamento, que tipo de remédio dá, se tudo bem dedicar a medicamentos de inibição sexual, se não, isso, né? Então, assim, esse é o panorama de um dos problemas da violência sexual infantil, que é
a pedofilia é um só. Esse é o meu entendimento, que a pedofilia é um. E que na prática a gente vê que, na verdade, a pedofilia é o problema minoritário das violências sexuais em si, né? Então, em pesquisas, na prática profissional, a gente aprende muito rápido, desde o primeiro dia, que a grande maioria das pessoas que cometem algum tipo de abuso, que mantém algum tipo de abuso, principalmente incestuoso contra crianças e adolescentes, são pessoas, homens comuns, sociabilizados numa lógica machista, patriarcal, que se sentem autorizados a invadir o corpo dessas crianças, né? É muito comum em alguns lugares que o pai inicie a sexualidade da filha, o tio, ou enfim, existe, ou então, enfim, um simples exercício de poder, alguma coisa nesse sentido. Pessoas que não têm necessariamente essas angústias e esses sentimentos. E aí, quando a gente separa, diferencia esse problema, a gente está politizando ele, para dizer que desse problema todo, que é os abusos, as violências sexuais, tem um responsável político, que é a organização familiar burguesa, que é onde é o espaço privilegiado de violências sexuais, que são praticadas por homens, pais, tios, avós, mulheres, mães, avós, tias, primos, primas, de diferentes classes sociais, não é um problema de classe social, né? E de diversas maneiras, né? Então, a violência sexual no âmbito familiar, ela é mais uma das violências que são produzidas no âmbito familiar. Então, a mesma família que muitas vezes abusa sexualmente da criança é a mesma família que espanca, que tortura, que comete tantas outras violências que são secundarizadas, porque quando se descobre a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, as outras violências, elas são menos importantes ou coisa do tipo, né? E aí, como outras reflexões que eu já fiz algumas vezes, eu prefiro associar, em vez de falar em cultura da pedofilia, associar as violências sexuais como algo que está no interior da cultura do castigo. Porque se percebe que as violências sexuais exercidas não só dentro de casa, mas preferencialmente dentro de casa, elas têm um teor de castigo, né? Você geralmente está se punindo a criança por uma frustração do adulto, né? Está se punindo a criança pela sexualidade que ela tem. Então, são incontáveis violências sexuais praticadas contra mulheres lésbicas, meninas lésbicas dentro de casa, meninas trans dentro de casa, porque elas não correspondem à normativa sexual hétero. E aí, se o pai ou o tio, ou seja lá quem for, se sente autorizado em corrigir ela sexualmente, né? E aí, por que cultura do castigo? Porque essa violência sexual, ela se repete em outros âmbitos da vida, né? Além da família, se repete nas prisões, se repete nas escolas, se repete no espaço de trabalho, se repete de forma, inclusive, institucionalizada nos protocolos estatais, por exemplo, de visita para presos, né? Então, a violência sexual, ela é utilizada como um castigo para os familiares que vão visitar esses presos nas prisões. Tem que agachar, tem que botar espelho, tem que passar a mão, tem que ser revistada, tem que ficar nua na frente do carcereiro. Enfim. E aí, esses tipos de violência, ou então quando o próprio autor da violência, seja ele pedófilo ou não, vai preso, e aí o que acontece com ele? Ele é transformado, entre aspas, na mulherzinha, entre aspas. É assim que se fala, né? Ele é punido sexualmente pelo que ele fez antes de morrer. Então, a violência sexual é um problema político de castigo. Ela é uma forma de reprodução da cultura do castigo que a gente vive hoje, né? E ela é exercida de forma ilegítima e imoral pela nossa sociedade, como as violências praticadas contra as crianças por pedófilos, ou ela é exercida de forma legítima e moral dentro das prisões, nas filas das prisões, pelos policiais, pelo pai que quer corrigir a filha, pelos estupros de prostitutas, mulheres trabalhadoras do sexo. Enfim, né? A gente tem que pensar nesse sentido também.
Lucas, você traz uma coisa legal que nunca tinha me ocorrido assim, não com tanta clareza, né? Uhum. A pedofilia é entendida como manifestação, essa manifestação, e com muitas aspas, né? Anormal da sexualidade, né? Muitas aspas em Sim, sim, anormal. sim. Mas a pedofilia entendida como essa manifestação anormal da sexualidade, ela ora se manifesta na forma da expressão de um desejo autêntico, de um Uhum. incômodo que está ali, latente, e que é um elemento de perturbação na vida daquela pessoa. Agora, Uhum. ora, ela está integrada a uma engrenagem paternalista, de castigo, de punição, de reverência, enfim, é isso, quer dizer, você na sua militância profissional identifica de forma mais ou menos clara esses dois ambientes, digamos É, assim. eu faço essa separação, que quando se há uma questão clínica, e aí, assim, muitas aspas, porque a questão clínica, ela não é consenso, mas assim, eu gosto de fazer essa separação porque há pessoas que têm essa questão, esse sofrimento, ou não, esse sofrimento, mas que há essas fantasias sexuais com crianças pré-púberes. Isso é uma pedofilia. Há pedófilos, eu atendo pedófilos, adolescentes pedófilos, adultos pedófilos, né? Que são, em regra, minoritários. São pessoas minoritárias. Isso que acontece no interior das famílias, de forma majoritária, ou em outras engrenagens do Estado, outras formas de punição, isso não é uma pedofilia. Isso é punição. Isso são violências sexuais. E a palavra violência sexual, nesse sentido, ela dá conta de explicar, sem necessariamente ser agregada à palavra pedofilia. Então a gente não patologiza o problema que ele é político, entende? E muitas feministas da década de 80, 70 trouxeram isso para dizer que as violências sexuais que acontecem no interior da família contra crianças são resultados de desigualdade de poder, né? É um exercício de poder adultocêntrico ou machista, patriarcal, sobre o corpo de crianças, não necessariamente só meninas, mas meninos, no geral, ou mulheres também, mulheres companheiras. Então, eu faço essa diferenciação. O que acontece no interior, nessas engrenagens, não é pedofilia. Então, eu acho que é aí que eu me separo da tradição do feminismo radical, que quer tentar fazer uma interpretação disso como uma cultura da pedofilia. Não. Eu estou inserindo as violências sexuais contra crianças como castigo, majoritariamente como castigo, né? E aí prefiro chamar de cultura do castigo, né? Porque pensa comigo, acho que essa provocação vale a pena. A minha maior preocupação, talvez, que eu acho pertinente, é que a ideia da pedofilia se trata de uma fantasia sexual, ou seja, algo que está dentro da cabeça das pessoas, invisível, né, e imprevisível, e o fato dela ser invisível e imprevisível, ela é muito mais temerária, né? Ela é algo que você não controla, é algo que você não sabe o que a pessoa está pensando, se ela está olhando para aquela criança e imaginando mil coisas. E aí, para lidar com essa angústia, e olha como eu acho interessante politizar esse problema. O problema da pedofilia não ser não ser a forma certa para lidar com isso, porque quando a gente leva o problema da violência sexual para a pedofilia e essa coisa é invisível, o que a gente faz para lidar com essa angústia que ronda a gente, que pode estar em qualquer lugar, qualquer pessoa? O punitivismo ou o direito penal em si, ele democratiza é, a, o direito penal, ele se utiliza da noção de periculosidade. Por que periculosidade? Como a gente não pode ver, como a gente não pode tocar, então a gente tenta produzir uma identidade, um delinquente nato, alguém virtualmente perigoso, como se esse tipo de violência só pudesse ser exercido se essa pessoa for louca, maluca, imoral, torta, desvirtuada nesse sentido, né? Então se constrói essa identidade, essa noção de periculosidade. E para essa tecnologia punitiva funcionar, o que ela precisa recorrer? Ela precisa recorrer à história de vida do sujeito. Então, tudo que ele fez na vida, tudo que ele faz, as condutas diversas deles, os antecedentes criminais, os relatórios técnicos dos assistentes sociais, dos psicólogos, a entrevista com os familiares, a opinião da comunidade sobre ele, que possa, de alguma maneira, evidenciar outros hábitos considerados imorais,
como o uso de drogas, como, por exemplo, o caso do youtuber famoso aí, que surgiu esse problema, que, enfim, não se sabe muito bem, mas... e aí, essa noção de periculosidade que, por exemplo, a exemplo dessa situação do youtuber é que foram buscar na história de vida dele algo que justificasse o diagnóstico do pedófilo. Então, se viu até na internet, eu acompanhei isso, eu tentei não comentar, mas eu fiquei acompanhando o que as pessoas estavam comentando, porque faz parte do que eu estou pesquisando, faz parte do que eu estou tentando entender, é que é isso. Se busca produzir a identidade desse monstro. Então, o fato dele consumir pornografia, o fato dele ser praticante de formas sexuais diferentes, como o BDSM, que pela psicanálise foi considerado até uma perversão, como a pedofilia um tempo atrás, e hoje já não é mais. O BDSM é aquela prática de sentir dor, de provocador durante o ato sexual. Enfim. E isso pode ser justificado de qualquer forma. Tipo, sei lá, ele tem costume de ficar no parque dando doce para criança, ele tem costume de ir em loja de brinquedo, ele tem costume de usar drogas, ele tem costume de, enfim, se vestir de tal jeito. Enfim, essa noção de periculosidade ela é democratizada do sistema penal para a população para tentar caracterizar de alguma forma esse monstro. Porque para fazer o que ele fez, só sendo monstro, pelo imaginário popular, né? Então, esse é um problema de trazer a pedofilia para o âmbito geral dessa discussão, porque, ó como é curioso, quando acontece alguma coisa nesse sentido, alguém famoso, alguém nesse sentido, sempre vai ter alguém, um espertinho, alguém mais informado, que vai dizer, eu já sabia, eu avisei, né, eu já sabia desde sempre, por quê? E aí, por quê? Porque vai justificar, geralmente, em cima de um conjunto de comportamentos, um conjunto de condutas, que para essa pessoa que já sabia, que anteriormente já era moralmente condenáveis. Então vai se produzir a identidade desse monstro porque ele é pedófilo, porque ele é capaz de violentar crianças, porque ele faz tal coisa, então ele só pode ser. Né? Então, esse é um dos problemas. Né? Então, tipo, de tentar usar a pedofilia para tentar caracterizar esse problema. Porque ele não é. Não é. Majoritariamente, quem comete esse tipo de violência são pessoas comuns, pode ser uma pessoa, um parente muito próximo, um pai, uma mãe, como eu falei, né? Que não necessariamente tem esse desejo, são pessoas casadas, que têm seus filhos, teve relacionamento com mulheres adultas, né? E não tem esse sofrimento, essa angústia, não vive na deep web tentando consumir isso de forma intensa, porque não tem outros meios de satisfazer esse desejo, entende? Não sei se ficou confuso. Ficou. Não, claríssimo. E eu queria justamente entrar um pouco nesse subtema, né, vamos dizer assim. A pedofilia, a criminalização da pedofilia, e aqui eu estou me referindo à criminalização dos atos que são comumente confundidos ou tratados como sinônimos de atos de pedofilia, né? Estou me referindo aos crimes de violência sexual contra menores, eu estou me referindo ao consumo de fotografia, de vídeos, enfim, de menores, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente exatamente sobre isso. Quer dizer, você estava indo exatamente nesse gancho. De que maneira que a criminalização desses atos ditos de pedofilia, elas se integram a esse grande projeto de massacrar pessoas que é o sistema penal? Quer dizer, em alguma medida, a criminalização da pedofilia se distingue dos vários outros crimes que a gente tem aí colocados no ordenamento? Ele tem alguma especificidade, ele tem alguma ou ele, tal e qual, como todos os outros, está integrado nesses processos econômicos e ele é funcional ao sistema, entendendo que o sistema penal ele é funcional justamente quando ele é um instrumento apto e capaz de neutralizar indesejáveis, de neutralizar pessoas que não importam, que não interessam. Eu queria que você falasse um pouquinho da pedofilia dentro desse contexto, entendeu? Certo. Acho que vale comentário que, assim, sempre quando há esse esforço, é uma contradição, né? Porque é uma contradição que só é possível quando existe o oposto. Então, quando há um esforço gigantesco para produzir esse monstro, seja lá como for, seja pela identidade do delinquente, seja
porque, enfim, pela pedofilia em si, esse tipo de monstro, ele só é possível, ele só é legítimo, ele só existe quando existe a vítima ideal. Então, só há um monstro ideal quando há a vítima ideal. E a vítima ideal é o oposto do monstro. É a criança indefesa, pura, angelical, virgem, e tadadá, 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 tadadá. Porque se a vítima não for o oposto, aí se questiona, por exemplo, até a própria pedofilia. Porque já se questiona a sexualidade dessa criança, a moral dessa criança ou adolescente, enfim, o histórico dela, e aí vai se produzindo ao contrário, o delinquente ao contrário. Tipo, o que ela fez durante a vida dela ou durante aquele problema que possa ter justificado aquela violência sexual, se ela não for a vítima perfeita. Entendeu? Então, esse é um dos problemas da política criminal para tratar desse tema como monstruosidade ou como pedofilia. A segunda é que a pedofilia, mesmo quando ela mesmo ela não sendo criminalizada legalmente, como eu falei, ela é um fator criminalizante. Ela produz exceções penais, né? Essa mesma pesquisadora que eu falei para você mais cedo, que nessa tese do O Monstro Contemporâneo, ela vai destrinchando sobre a CPI da fake news não, tem esse tema, a CPI da pedofilia, sobre os projetos de leis que vão saindo conforme vai se discutindo, conforme vai se deliberando e tudo mais, né? E existe o projeto de lei, em primeiro momento, surge um projeto de lei que tenta criminalizar, inclusive, retratos, tipo assim, se você desenha uma criança fazendo sexo, se você faz uma pintura, se você faz uma imagem digital, você teria que ser criminalizado porque você está produzindo material de pornografia infantil, né? Só que isso dá várias discussões, isso tem uma barreira constitucional sobre a liberdade de expressão, eles cancelam essa parte específica do projeto de lei e aprova a criminalização da posse de material pornográfico, né? A posse de material pornográfico ou consumo de material pornográfico. E aí o resultado disso é o seguinte, a conclusão da tese basicamente é que raramente se chega no cara que está no vídeo violentando e raramente se chega na criança para resgatar ela. Se prende majoritariamente consumidores, pessoas que de alguma forma teve acesso, armazenaram, colecionaram, divulgaram e às vezes nem tiveram lucro em cima daquele conteúdo. Armazenaram e consumiram. E aí, vira e mexe, tem a famosa operação Carrossel, que foi a maior operação de combate à pedofilia, foi na casa de um monte de gente. Vira e mexe tem essas operações, né? Então, o primeiro momento é que a gente está botando na cadeia a ponta do problema em si. E além de estar botando a ponta no problema, a pedofilia é usada pelo direito penal não porque ela tem um retrospecto econômico no sentido econômico-financeiro. Tem um cálculo econômico-político de que a pedofilia é um legitimador do sistema penal. Porque, como a gente falou no começo da conversa, falou em abolir a cadeia, é a mesma coisa de falar, soltou todos os violentadores, todos os estupradores que vão entrar na sua casa automaticamente, levar sua filha, sua mãe, sua avó e fazer barbaridades, né? Então, ele reforça. Então, tipo, a partir do momento que ele prende, mesmo que seja um por ano, um violentador por ano, esse vai ser justificativa para continuar matando preto e pobre na favela, ocupando, prendendo por causa de tráfico de drogas, prendendo por seja lá qual seja o motivo, né? E aí tem um exemplo muito bom, que eu até separei aqui, desse artigo que eu falei sobre a encruzilhada antipedofilia, que essa Laura, ela traz o exemplo de uma denúncia do bate-papo UOL. Era um espaço lá onde pessoas entram para conversar sobre relacionamento e tudo mais. E aí entra um cara com um nick, né, um nome de bate-papo
meio diferente, né? O nome do nick dele era é gostoso porrar em criança. Uma barbaridade assim. E aí uma pessoa fica meio tipo, meu, o que é isso? E chama essa pessoa para conversar. E aí nessa conversa o cara começa a falar, eu espanco meu filho de 4 anos, eu estupro ele, eu violento ele, eu sinto prazer nisso. Eu começo a meio que retratar o que ele supostamente fazia com essa criança de 4 anos. A pessoa que puxou a conversa tenta dar corda. Fala assim, eu faço isso com a minha também, eu faço isso, eu gosto de bater, eu gosto de matar, eu quero isso aqui lá, eu quero quebrar essa pessoa, eu quero deixar ela aleijada. Essas palavras mesmo, assim, né? E é engraçado porque quando ela faz essa denúncia, ela se retira do lugar. Fala assim, gente, eu falei isso, mas eu falei só para dar corda e tudo mais. O que acontece? Ele faz essa denúncia para a polícia, o Ministério Público passa para o Ministério Público, mas o Ministério Público vê isso com urgência, vai atrás dessa pessoa, rastreia o computador dele, quebra o sigilo de tudo, vai na faculdade dele, pega os documentos, enfim, pega esse cara. Né? E esse caso foi, inclusive, antes da lei que criminaliza a posse de pornografia infantil. Né? E esse cara vai preso preventivamente. E no depoimento, ele fala, eu não tenho filho de 4 anos. Eu não tive acesso a nenhuma criança. Eu entro no bate-papo UOL e eu falo as coisas que eu falo para provocar a pessoa do outro lado a falar também, porque meu prazer não é falar, meu prazer é eu escutar. Porque quando ela desenvolve, ele explicando, né? Quando ela começa a falar, eu peço o número do telefone e peço para ele me ligar e falar isso por voz. E aí a polícia investigou, esse cara ficou, tipo, pelo processo de pesquisa dela, ficou, tipo, 6 anos preso. Nunca acharam essa criança de 4 anos, ele não tem filho, não tem registro nenhum de filho, de nada, não há registro de nenhuma criança que tenha tido acesso a essa pessoa. Ele ficou preso, ele perdeu a faculdade, perdeu o emprego, ele foi recusado todos os habeas corpus, todos os recursos possíveis, foi jogado em cela sem proteção, então ele foi preso por pedofilia e, tipo, não tinha proteção nenhuma, então olha o risco que ele estava correndo. E a argumentação era de que, embora ele não tenha um filho, embora ele não tenha tido acesso à criança, embora ele não tenha concretizado nada que ele fez, ele é perigoso em potencial. E ele está prestes a cometer o que ele faz. E ele não pode estar solto enquanto ele tem esse tipo de pensamento. E ele ficou preso. Né? Então, os efeitos de exceção que a pedofilia entre aspas, esse imaginário, tem sobre o direito penal tipo, criar essa margem, criar essa coisa que, tipo assim, a pessoa é presa sem nenhuma prova material, sem nenhum crime real, porque a pessoa simplesmente sente prazer em falar e ouvir as merdas que ele fala e o escuta, né? E aí o que a gente vai fazer? Aí volta para aquela discussão. A gente tá perseguindo o quê? A gente tá perseguindo fantasias ou tá perseguindo a violência sexual real que está acontecendo, né? Agora, a impressão que eu tenho, assim, da pedofilia sob o sistema penal, da criminalização da pedofilia sob o sistema penal, ele é maior do que a criminalização do colarinho branco, por exemplo. Eu acho que opera, né, simbolicamente a crença da sociedade, né, no sistema penal, ela é muito mais solidificada a partir da prisão de um pedófilo do que de um cara muito rico, por exemplo. Né? Porque se tem uma pauta que unifica, né, se tem uma pauta que é capaz de enfim, acender e de revoltar corações e mentes, e até de pessoas de boa fé, né? Essa, em dúvida nenhuma, é essa a pauta da pedofilia. Né? Não à toa, Lucas, que eu tenho a impressão de que esse é o trunfo, né? Como eu dizia no início. Essa é a carta na manga que todo interlocutor usa quando ele quer desqualificar, por exemplo, uma posição política que seja abolicionista. Né? Eu queria entrar um pouco também nesse tema com você. Quer dizer, é isso, a construção abolicionista, né, a construção dessa utopia abolicionista, ela é sempre muito perturbada pelo fantasma da pedofilia. Né? Como é também, mas geralmente o exemplo da pedofilia e do estupro são os mais recorrentes, né? Quando se quer dizer que o sistema... E é o que você falou, a impressão que as pessoas têm é que se a gente esvaziar as cadeias brasileiras hoje, as nossas mães, irmãs e amigas vão ser estupradas do dia para a noite.
né? Uhum. A gente tem a impressão de que as crianças vão ser todas molestadas, porque os estupradores vão sair, porque os pedófilos vão sair. E isso esconde a realidade da cadeia brasileira. É um depósito de pretos pobres favelados entre 18 e 29 anos de idade, sem ensino fundamental completo, quase 40% estão ali por crimes relacionados ao tráfico de drogas e outros tantos por crimes patrimoniais e um pedacinho pequeno por homicídio ligado a essas atividades de tráfico, de crimes patrimoniais. Então, assim, esconde um pouco as engrenagens econômicas do sistema penal, elas ficam um pouco esfumaçadas ali quando o assunto é pedofilia, quando o assunto é violência sexual de maneira geral e violência sexual contra menores de maneira ainda muito mais intensa, né? Eu queria falar exatamente com você sobre isso, quer dizer, como é que de uma perspectiva abolicionista a gente enfrenta isso? É o seguinte, eu acho que eu dei uma pista no começo um pouco, mas vou repetir e tentar complementar. Primeiro fazer o questionamento de o seguinte, será que a violência sexual é de fato o problema? Ou alguns tipos de violências sexuais são o problema? Porque quem deseja prisão, quem deseja que um agressor ou algum pedófilo seja preso, sabe o que acontece com essas pessoas dentro da prisão, né? Essas pessoas são violentadas lá dentro, essas pessoas são vingadas, né? Essas pessoas de alguma forma sofrem com a violência sexual também, né? E todo o sistema de justiça, do policial à prisão, em algum momento exerce ou se faz uso da violência sexual para punir as pessoas que circulam entre eles, seja os presos ou os familiares. Então, se a pessoa, ela numa perspectiva abolicionista das prisões, se a pessoa ela é tão contra a violência sexual, então ela tem que entender que as prisões é um ambiente privilegiado de violências sexuais também. Como eu disse, as pessoas para visitarem precisam se expor, precisam ser expostas, precisam ser tocadas, precisam ser de alguma maneira violadas para ter acesso aos seus familiares, às suas pessoas. Então, assim, coisas que as reformas até então não deram conta, é isso. Violência de gênero. Travestis que são presas são, dentro das prisões, violentadas de diversas maneiras como uma forma de correção, uma forma de normatização sexual dessas pessoas lá dentro, ou são usadas ou tem sua sexualidade usada como moeda de troca. Então, para você viver, você vai ter que se exercer um papel sexual dentro das prisões, sem consentimento. Para você escovar seus dentes, você vai ter que ter um papel sexual para mim. Se você, entendeu? E raramente com consentimento, né? Geralmente há violações nesse sentido. Então, só que, quando a partir do momento que a pessoa olha para isso, sabe o que acontece dentro das prisões, sabe o que acontece com as pessoas, inclusive que foram a alturas de violência, com os familiares, e fala assim, não, essa pessoa tem que passar por isso mesmo, bom, então a gente vê que o problema não é violência sexual, porque violência sexual em si, pelos números, acho que você deve ter os números melhor do que eu, qual que é o número registrado de prisões de violência sexual hoje? Quase ninguém. Né? Estatisticamente é desprezível. Estatisticamente é irrisório, é irrisório. E o número de violências sexuais que são registrados, também, comparado à cifra negra, que eles chamam, também é irrisório. E a gente vive bem com isso. A gente dorme com a cabeça no travesseiro, a gente toca nossas vidas, a gente vai pro parque, a gente faz compra, a gente vive bem com isso. As pessoas que praticam violências sexuais majoritariamente não são responsabilizadas, ou quando são, ninguém fica sabendo, ou é queimada pelo crime organizado, ou é morta, ou some, ou ninguém fica sabendo, ou é escondida dentro da própria família, né? Ou há um complô de silêncio para que essa pessoa não seja exposta, não seja silenciada, ou é protegida de forma geral. Né, ou é desacreditada, uma vítima denuncia e essa pessoa ela é desacreditada da denúncia dela. Então a gente vive bem com a violência sexual, a gente tem que olhar para si e dizer, estamos convivendo com a violência sexual de forma tranquila, nunca foi um problema. E o abolicionismo penal, quando fala que quer abolir, tirar essas pessoas dessa cadeia, ou diz que o sistema de justiça não está servindo,
não é para não fazer nada, é para fazer alguma coisa, é para fortalecer os espaços, a comunidade, essas mulheres, essas crianças, ou quem seja lá quem passou por isso, ou que ainda pode passar, que se fortaleça e que crie espaços e mecanismos de confiança para lidar com esse problema, e que as comunidades estejam preparadas para lidar com esse problema, né? Seja pensado coletivamente com esse problema, seja pensado politicamente esse problema, né? Porque da forma que está hoje, a gente vive uma hipocrisia, vive a proteção da moral, a gente quer proteger as crianças, a gente quer proteger o sexo dos anjos, a gente não quer proteger a liberdade sexual das crianças, o direito reprodutivo desses adolescentes, a gente não quer, né? Então acho que é aí que se encaixa o abolicionismo penal. É deixar desconfortável, é fazer com que a pessoa primeiro se sinta desconfortável com a situação que é hoje, a forma como ela está vivendo agora, né? E aí partir daí dizer, bom, além disso, o sistema de justiça produz ainda mais dor para as pessoas que passaram pelo processo penal, as vítimas que passaram pelo processo penal, porque passaram pelo IML, foram expostas, foram tocadas de novo, foram desacreditadas, chegou na delegacia, o delegado perguntou se queria denunciar mesmo, se era isso que queria fazer, se tinha provas, quando foi, se foi várias vezes, se realmente queria ou não. Chegou lá, o juiz falou, olha, não sabe, ele não penetrou, ele só encostou, então não tem prova material para te punir. Assim, a pessoa é violentada de novo. Então a gente quer dizer que, inclusive, o ambiente penal produz o espaço da mentira. A pessoa que está no processo penal, o cara que está respondendo pelo processo, ele vai mentir se ele realmente fez. Ele vai falar, não fui eu, porque ele não quer ser preso, ele não quer parar dentro de uma cadeia, ele sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele sabe qual é o resultado disso para ele, né? Então, que formas, e aí não estou sugerindo modelo nem nada, porque eu não acho que seja a questão, mas o que a gente pode pensar a partir da vítima e do cara, que geralmente é um cara, tem um vínculo familiar próximo, é o pai, é a mãe, é o tio, que às vezes essa criança, essa adolescente, ela nem quer que essa pessoa seja presa, ela nem quer que essa pessoa vá embora, ela nem quer que essa pessoa seja punida, ela só quer que o abuso e a violência cesse. Ela só quer que isso acabe. Ela só quer que a figura paterna, a figura do tio, de fato, como é idealizado pela sociedade, seja exercido, né, como cuidado, como proteção, enfim, né, ela quer ser reparada em outros aspectos. Né? A proposta abolicionista, ela em nenhuma hipótese passa por não fazer nada com esse problema, né? Sim. Ela passa por não receitar para esse problema uma solução que seja a pena privativa de liberdade, ou que seja a politização desse problema, né? A pior coisa é uma família estar enfrentando uma questão de violência sexual e o delegado se colocar ali no meio da sala para tentar solucionar aquele problema. Ela é a pessoa menos indicada, né? Pois é. O açougueiro, o padeiro, a confeiteira, todo mundo é mais indicado para tratar desse problema do que um delegado de polícia. Mas é ele que o Estado coloca lá na sala dessa família para poder conversar com do alto da sua sensibilidade, de policial civil, bem preparado, pessoa humana, né? Pessoa antenada com os sentimentos, para poder conversar sobre essa questão hipercomplexa. E fora os outros problemas que o direito penal que a gente já conhece pode suscitar num processo desses, por exemplo. Como eu falei, a violência sexual não é um problema de classe. As pessoas não abusam, não violentam sexualmente crianças porque elas são pobres. Não é essa a questão. Mas a casa dos pobres tem muros baixos, são casas com paredes coladas, são bairros onde a delegacia está lá. A vida privada deles é vigiada o tempo todo. Então se escuta os gritos, é mais fácil fazer denúncias, os serviços de assistência social, como eu trabalho, está constantemente nos lares dessa família para avaliar benefício, para avaliar qualquer coisa. Então, assim, a vida privada deles é muito mais invadida. E para um juiz decretar a condenação para um autor de violência sexual dessa classe é muito mais fácil porque não tem nada em jogo. É mais um fudido aí que fez merda, se morrer lá dentro é sorte e tal. Agora, condenar um rico por violência sexual é difícil, porque tem muita coisa em jogo, é carreira, é fama, é prestígio, enfim, qualquer outra coisa que o juiz fica com o pé atrás de dizer. Então,
se há dados, se há número que fala assim, pobre que comete mais, crianças negras que sofrem mais, é porque a seletividade penal está operando. A seletividade penal das denúncias está operando, mas não é. E quando a gente exige um punitivismo exacerbado, essa perseguição a esses supostos autores ou pedófilos, a gente tem que saber quem a gente está perseguindo também, né? Não é a pessoa que lucra com sites de pornografia infantil, que às vezes é banqueiro, que às vezes enfim, né? A gente nunca vai saber. A gente vai prender o cara ali que, enfim. Claro. Eu tenho claro que eu não tô que esse fenômeno se repete, Lucas, um pouco naquele contexto de violência doméstica, né, familiar. Os critérios de seletividade, eles se operam abertamente, quer dizer, são os mesmos critérios de sempre. Não é que homens pobres batam mais nas suas mulheres do que os homens ricos o fazem. Que os homens pobres estão ali mais sujeitos aos processos de criminalização, porque é o que você falou, a mulher pobre dá um grito na casa dela, na favela, a vizinhança inteira ouve, né? Os muros são baixos, as janelas estão sempre abertas, quando tem, enfim, quando a casa já não é aberta por si só, porque é muito precário, então, assim, exatamente isso, quer dizer, os critérios de seletividade, eles não deixam de operar porque você está falando de crime de pedofilia, ou porque você está falando de violência doméstica. Né? Eles estão ali a serviço do sistema penal. Né? E esses dados sendo geridos de forma seletiva dessa forma, também contribui para essa produção dessa identidade do delinquente. Então, se os números são esses, é pobre e preto, que continua sendo absorvido e somando nos números, então reforça a identidade de que o autor da violência é alguém que está longe da moralidade, dos bons costumes, da família burguesa estruturada, entre aspas, né? É aquela cara de fora que alcoólatra, que cheira pinga, que fica esperando as meninas da escola particular num beco escuro para puxar elas para dentro e violentá-las. Então, essa é a identidade que a gente tem hoje do autor da violência sexual. E não é essa. Essa é quem a gente está procurando, essa é quem a gente está caçando. E a gente não vai achar nunca, porque não é de fato. Não é assim que as coisas operam, não tem uma cara, não tem um cheiro, né? Pelo contrário, muito pelo contrário, a cara e o cheiro são tão familiares, são tão presentes na nossa vida que passa batido. É por isso que quando acontece, vem alguém em público e fala: nossa, nunca ia imaginar que a coisa ia acontecer debaixo do meu nariz. Pô, cara, os números estão aí falando que essa merda acontece debaixo do nosso nariz todo dia, entendeu? Então, tipo, você não quis olhar porque você não quis, você tava olhando para um monstro lá fora porque é isso, você se acha o perfeito, você se acha o moral, você nunca vai suspeitar que seu irmão, seu parente, seu amigo mais próximo vai fazer algo do tipo, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bom mesmo, Lucas. Estou aqui. Esse é um tema que sempre me despertou muita curiosidade e ser aproximado dele por essas lentes, né, muito mais humanas e de alguém que está nesse front profissional e que tem leitura, que tem profundidade sobre isso, é muito interessante. Cara, eu queria... a gente está aqui chegando já no final do nosso bate-papo. Eu queria saber de você, assim, agora, o que você está achando aí, cara, Eu sei que você é um leitor crítico da realidade, né, brasileira, e o Brasil vive um momento muito particular, muito peculiar, né? Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, né? É um momento trágico, né? Momento trágico da nossa história. E é claro, o sistema penal, isso tudo está intrincado nisso, né? A polícia, a forma como o Estado repressivo se manifesta, a forma como as pessoas são controladas, o descaso com a vida humana, né, que o governo todo dia, toda hora faz questão de reiterar com as suas ações, omissões e responsabilidades. Eu queria saber um pouco assim de você, como um militante de esquerda, que eu sei que é, anarquista, como é que você está olhando esse momento aí? O que vem na tua cabeça aí de reflexão sobre o que está acontecendo? Acho que responder essa pergunta é mais difícil do que lidar com, com o assunto que a gente falou agora. Cara, eu acho que eu vejo um momento muito complicado.
pelo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente, nesse momento, acho que a gente está recuando, acho que a gente está andando para trás e eles estão avançando com bastante força. E eu acho que a gente vem andando para trás também muito por responsabilidade da nossa organização à esquerda mesmo, das decisões que a gente vem tomando, das prioridades que a gente vem tomando, né? Eu acho que a gente tem que olhar para si mesmo e se responsabilizar em alguns aspectos também para saber por que eles andam tão rápido e a gente anda tão devagar, né? Mas eu como Foucaultiano que eu sou, eu sempre entendo que sempre há reação, sempre está acontecendo, sempre se está produzindo coisas novas, sempre se está produzindo coisas diferentes, formas diferentes de resistir, formas diferentes de viver. Então, por exemplo, na própria luta anticárcere, está acontecendo, Estados Unidos principalmente, que não sei se não vive a mesma coisa que a gente, não, mas tá um fenômeno parecido, mas que é isso, as ruas estão levantando pautas extremamente radicais, questionando, sei lá, instituições que são questionáveis como a polícia. Tipo, estão falando abertamente de desmantelar a polícia, desmantelar financiamento, demitir todos os policiais, né? E num governo extremamente conservador, num ambiente extremamente autoritário e foda-se as eleições, né? Tipo, parece que as eleições não vêm sendo, embora os concorrentes venham tentando capturar as energias ali, mas você vê que as ruas ali estão no momento de viver um luto público das mortes que historicamente vem acontecendo. E eu acho que aqui também, aqui em São Paulo mesmo, a gente teve desaparecimento de um jovem de 15 anos, no Rio de Janeiro é um massacre cotidiano também, mas eu acho que a gente está andando no processo de conseguir viver, pelo menos em parte, o luto público dos nossos corpos, dos nossos mortos. E eu acho que a partir do momento que a gente entender essas pessoas que estão sofrendo, que, como diz a empregada lá, que a moça que é empregada doméstica, que teve seu filho foi morto, porque ele caiu lá do prédio por uma negligência da patroa, ela falou, eu não tive tempo de viver o luto do meu filho ainda, eu tô correndo atrás dessa situação. E essa frase acho que define o momento que a gente está vivendo até agora. A gente não teve tempo de viver o nosso luto. E a gente tem que construir esse tempo, a gente tem que construir esse espaço para daí inventar algo, classificar nossa prioridade e avançar. Por enquanto a gente acho que a rua, as entidades, os movimentos sociais e a população desorganizada entre aspas, né? Mas a população comum, que trabalha, que não tem tempo e tal, acho que está desalinhado ali, né? Mas há movimentação, os entregadores estão se organizando, por exemplo, os trabalhadores precários estão se organizando, pensando greve numa dinâmica de trabalho extremamente difícil. Como você vai organizar uma greve onde milhares de trabalhadores dispersos pela cidade, num aplicativo que não tem vínculo empregatício nenhum, mas eles estão fazendo, eles estão chamando, isso está sendo uma questão pública. Então, apesar dos pesares, apesar do momento tão ruim, tá surgindo coisa muito boa, assim, e aí a gente precisa olhar, eu acho que é o espaço e somar, né? Eu não sou uma pessoa tão otimista, não sou a melhor pessoa para ter um prognóstico otimista, mas se há algo bom nesse momento, não está vindo do Estado, não está vindo das decisões do Alexandre de Moraes, não está vindo muito menos das entidades que se organizam para protocolar o impeachment. Não, está nascendo dentro do coração desse monstro fascista que está engolindo a gente. E eles estão se organizando, a gente, como uma peste, vai tentar tomar o corpo desse bicho e, sei lá, vamos ver se a gente consegue comer ele, vencer, se organizar, fortalecer, enfim, de alguma forma, assim. Até a revolução, né? Até o momento que a gente consiga realmente subverter, Tomara. né? Enfim. Muito bom, Lucas. Poxa, estou muito feliz aí com esse bate-papo. Acho que foi muito proveitoso para mim, para minha audiência, para nossa audiência qualificada. Queria te agradecer demais aí a disponibilidade. E eu queria, Lucas, eu não combinei isso com você não, estou te pegando de surpresa agora. Tá. Mas você tem um tempinho para me responder essa.
Eu costumo pedir aos nossos entrevistados aqui, aos meus interlocutores, que eles deem uma dica de um livro para a nossa audiência. Eu sempre faço a advertência para que essa dica não seja de um livro jurídico, só que eu acho que essa advertência para você vai ser desnecessária, porque eu acho que a tua cultura é rica e não vem daí. Né? Então é isso, eu queria que você se despedisse da nossa audiência, deixando aí para a gente a dica de um livro que você acha legal para abrir os corações e as mentes. Pode ter relação com o nosso bate-papo, pode não ter, pode ficar bem à vontade. De qualquer forma, eu vou linkar ao final do nosso episódio a pesquisa da Laura, porque me interessou. Eu posso mandar. Perfeito, me manda então, que vai interessar muita gente, para a gente deixar lá para o pessoal. Eu sou anarquista, né? Acho que todo mundo já deve imaginar. Mas a indicação de livro que eu vou dar, eu acho que até para casar com o momento de hoje, para abrir mente, para pensar, para aprender com quem sempre se fudeu durante todos esses 500 e tantos anos. Eu vou indicar um livro de um marxista chamado Clóvis Moura. Eu vou indicar o Rebeliões da Senzala, que é um livro que eu li faz pouco tempo. E ele, assim, embora as discordâncias teóricas, embora algumas discordâncias de análise, é um livro tipo, clássico, sensacional. E tem uma passagem nele, um parágrafo muito curto, que diz que no período cafeeiro de São Paulo, né, negros e índios se juntavam para quebrar a forca, que era a instituição, que era o objeto punitivo do Estado naquela época. Negros e índios quilombola de São Paulo, no período cafeeiro, se juntavam para atacar a forca. Eles iam à noite, quebravam a forca e iam embora. E eu acho que isso é sensacional. Tipo, acho que isso é uma passagem muito importante que, como desde sempre nas nossas lutas diárias, o poder punitivo é nosso alvo e não nosso meio. Então, acho que vale a pena dar uma lida nesse livro, porque ele é muito bom, muito bom. O poder punitivo é nosso alvo, não nosso meio. Acabamos de criar o título deste episódio do podcast. Muito bom. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Dá o seu tchau aí pra galera. E mais uma vez. Tchau. Prazer. Meu, foi muito bom estar aqui. Não, foi gostei, foi muito bom. Eu raramente me sinto à vontade pra falar. Eu sempre comento isso com a minha companheira aqui, assim. E quando eu me sinto à vontade pra falar é porque eu achei muito bom. Tipo, valeu. Casou, né? Muito bom. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos aí. E até a próxima. Um grande abraço.